Eu ainda lembro do cheiro de tempero misturado com perfume barato quando entrei naquela casa. Minha mãe tinha passado o dia inteiro preparando o jantar de Natal, e o velho rádio da cozinha tocava uma dessas músicas antigas que meu pai gostava, marchas disfarçadas de canções natalinas. Fazia semanas que eu tentava convencer meu filho a vir comigo. E quando finalmente aceitei o silêncio dele como resposta afirmativa, percebi que alguma coisa estava fora de lugar. Ele entrou segurando firme minha mão, o olhar baixo, as costas um pouco encolhidas, como quem sabe que o ar lá dentro pesa. E foi ali, sob a luz amarela do lustre, que vi o hematoma. Pequeno, mas nítido. Um roxo denso embaixo do olho esquerdo. Parecia recente. O tipo de marca que alguém tenta esconder, mas que o corpo insiste em mostrar. Meu pai foi o primeiro a reparar. Estava sentado na ponta da mesa, como sempre, com o mesmo ar de dono de tudo. Deu aquele sorriso enviesado, o mesmo que ele usava quando queria transformar crueldade em lição. Meninos precisam endurecer, disse, levantando a taça como se brindasse à própria sabedoria. Eu só o ajudei a aprender isso. Houve um riso geral, curto, desconfortável, mas real. O tipo de riso que se dá para não criar conflito. Aquele som cortou o ar como uma faca. Eu não ri. Meu filho também não. Ele abaixou a cabeça, e por um instante achei que fosse chorar. Mas ele só respirou fundo, olhou para o prato e murmurou algo tão baixo que quase se perdeu no som dos talheres. Eu ouvi, e ele também. Meu pai. Não sei se foi o timbre, o conteúdo ou o jeito que o menino falou, mas vi a cor sumir do rosto dele no mesmo instante. A taça escorregou da mão e se espatifou no chão, o vinho respingando no carpete como sangue. Ninguém entendeu de imediato. Minha mãe correu para buscar um pano. Meu irmão soltou uma piada nervosa tentando quebrar o clima, mas eu fiquei parada, olhando apenas para os dois, o homem que me ensinou a obedecer sem questionar, e o menino que aprendeu cedo demais o peso do medo. Pai, minha mãe chamou, mas ele não respondeu. Apenas ficou olhando para o neto, calado, respirando rápido, como se o corpo tivesse lembrado de algo que a mente queria apagar. Eu toquei o ombro do meu filho, e ele se virou para mim com um olhar que não combinava com a idade que tinha. Um olhar adulto, cansado, desses que não deveriam caber num rosto infantil. A marca roxa parecia mais escura sob aquela luz. O resto do jantar seguiu como se ninguém tivesse visto nada. Conversas forçadas, brindes falsos, sorrisos que não alcançavam os olhos. Mas eu não comi. Passei o tempo inteiro observando, catalogando reações, como sempre fiz em missões longas. Olhos, mãos, hesitações. Cada movimento dizia mais do que qualquer palavra. Quando meu pai fingia estar distraído, ele olhava rápido para o menino, e o menino desviava o olhar. Era um código mudo, um pacto de silêncio que eu conhecia bem. Depois que a sobremesa foi servida, minha mãe insistiu para que ficássemos mais um pouco. Disse que essas datas são para a família se unir. Eu respondi com um simples "claro", mas dentro de mim tudo já estava em modo alerta. Meu filho não tocou no pudim que ele adorava. Ficou só empurrando o doce com o garfo, o rosto inclinado, o cabelo escondendo a marca. E quando eu me aproximei, ele sussurrou, quase sem voz. "Posso ir pro carro, mãe?" Eu disse que sim. Enquanto ele saía, senti o olhar do meu pai me acompanhando. Não um olhar de culpa, mas de desafio, como se dissesse, "não comece." Mas eu já tinha começado, ainda que em silêncio. Passei os últimos minutos tentando reunir o pouco de calma que me restava. Eu sabia que qualquer palavra dita ali, sem preparo, poderia acender um incêndio difícil de apagar. Então, fiz o que aprendi em 20 anos de serviço. Observei, analisei, armazenei cada detalhe. O tremor na voz da minha mãe, a tensão no maxilar do meu pai, o jeito como ele evitava pronunciar o nome do neto. E gravei tudo na memória com precisão cirúrgica, porque a verdade, eu sabia, viria disfarçada de descuido. Quando me levantei para ir embora, ele ainda estava na ponta da mesa, agora calado, olhando para o copo vazio. O vinho seco nas bordas da toalha parecia mancha de confissão. "Já vai?" perguntou minha mãe aflita. Eu apenas disse que o menino estava cansado. "Amanhã eu passo aqui", menti. Saí antes que ele dissesse qualquer coisa. Do lado de fora, o ar frio da noite pareceu menos pesado. Meu filho estava sentado no banco traseiro, abraçado ao casaco. Abri a porta, entrei e liguei o motor. Ele não falou nada. Eu também não. Ficamos apenas ouvindo o som do motor
e o barulho distante de risadas vindas de dentro da casa. E naquele silêncio, eu tive a certeza de que alguma coisa terrível estava se escondendo entre aquelas paredes. Olhei o rosto dele pelo espelho. O hematoma não era o único sinal. O menino estava retraído, vigilante, do mesmo jeito que eu ficava quando era criança, e meu pai chegava do quartel mais cedo. Aquilo me atravessou como um eco. Eu sabia o que vinha depois. Sabia o cheiro, o som, o discurso de lições para formar caráter. Só que agora era meu filho, não eu. E naquele instante, fiz um juramento silencioso. Eu ainda não sabia o que ele havia dito de tão devastador à mesa. Apenas senti o peso que aquelas palavras tiveram sobre o homem que sempre se achou intocável. Mas eu descobriria. E quando descobrisse, ninguém mais iria rir naquela casa. A primeira etapa estava feita. O jantar, o estalo no copo, o medo no olhar do meu filho. O resto viria depois, e eu estava pronta para isso. Na manhã seguinte, o silêncio da casa parecia ter me seguido até o apartamento. Era um tipo de silêncio que não vinha do descanso, mas da contenção. O mesmo que eu sentia antes de uma operação, quando o rádio ficava mudo e cada respiração parecia um som alto demais. A diferença é que, dessa vez, o campo de batalha era a minha própria família. Meu filho acordou tarde, os olhos inchados, sem febre, mas com aquela apatia que não combina com a infância. Eu fiz café. Ele não quis. Preparei o uniforme da escola. Ele pediu para não ir. Eu deveria ter insistido, mas não consegui. Havia uma hesitação nova dentro de mim. Uma que eu não reconhecia. Não era medo, era dúvida. Dúvida se o que eu tinha ouvido na noite anterior era mesmo o que eu achava. Dúvida se o menino tinha realmente dito aquilo. Voltei mentalmente ao jantar, revendo tudo em detalhes. O som da taça caindo, a reação do meu pai, o olhar que cruzou o da criança por uma fração de segundo. E o murmúrio, aquele fio de voz quase perdido. Algo sobre "não quero mais apanhar de homem grande". As palavras eram poucas, mas o suficiente para corroer o chão sob meus pés. Era o tipo de frase que atravessa a alma porque não carrega invenção. Carrega lembrança. E meu pai, o homem que sempre me disse que fraqueza é invenção de gente mimada, ficou branco. Não branco de susto, mas de reconhecimento. Durante o café, a campainha tocou. Era minha mãe. Veio sem avisar, como fazia quando queria apagar rastros. Trazia um bolo de fubá nas mãos, e o sorriso tenso de quem ensaiou cada palavra antes de sair de casa. "Vim só ver vocês. Nada demais", disse. Mas eu sabia que aquele nada demais era um disfarce. Ela olhou para o menino, tentou sorrir para ele, mas ele virou o rosto. Ela percebeu. E mesmo assim, fingiu que não. Sentou-se à mesa e começou a falar sobre o jantar, sobre como seu pai exagerou um pouco nas piadas, mas você sabe como ele é, e que não dá para levar tudo a ferro e fogo. Eu deixei que ela falasse. Só ouvi. Essa era uma técnica que eu aprendi cedo. Quando a verdade incomoda, as pessoas tentam se convencer em voz alta. Ela tentava, ali, convencer a si mesma de que nada de grave havia acontecido. Ele te respeita, você sabe. Às vezes ele só exagera. Exagera, repeti, sem alterar o tom. Ela desviou o olhar, mexendo o bolo com o garfo. Homens da geração dele foram criados assim. No quartel era pior. Ele acha que tá ensinando firmeza, não maltratando. Eu poderia ter respondido. Poderia ter lembrado o que era crescer com aquele tipo de ensino, mas preferi o silêncio. Não era hora de confronto. Era hora de observar as rachaduras. Meu filho apareceu na sala, ainda de pijama, e quando viu a avó, congelou. A reação foi instintiva. Deu 2 passos para trás. Ela notou, tentou se aproximar, mas ele correu para o quarto. O som da porta batendo ecoou como uma confirmação. Eu fiquei ali, imóvel, e percebi que minha mãe tremia. "Ele tá sensível. É só isso", ela murmurou. "Criança inventa coisa, você sabe." "Eu sei o que é medo, mãe. Inventar é outra coisa." Ela não respondeu. Apenas pegou a bolsa, olhou em volta e disse: "Não transforma isso num escândalo. Seu pai não aguenta esse tipo de coisa. Ele é velho, orgulhoso, fala sem pensar, mas te ama e ama o neto também." Eu acompanhei-a até a porta, e antes de sair ela segurou minha mão e completou, com uma voz quase suplicante: "Não destrói a família por causa de um mal-entendido." Quando a porta se fechou, o apartamento pareceu encolher,
Fiquei alguns segundos olhando o corredor vazio. Depois fui até o quarto do meu filho. Ele estava sentado no chão, encostado na cama, os braços cruzados sobre os joelhos. Eu me sentei ao lado, sem dizer nada. Esperei. Quando ele finalmente falou, a voz era fina e contida, como se ainda tivesse medo de ser ouvido por alguém além de mim. A vovó vai contar pro vovô que eu falei? Não vai. E mesmo que conte, não importa. Ele me olhou com desconfiança, como quem já aprendeu a duvidar dos adultos. Ele disse que se eu contasse, ia dizer que eu bati primeiro. A frase me fez engolir em seco. Quem disse isso? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele baixou o olhar e sussurrou. O vovô. Naquela noite, depois que o menino dormiu, fui até o banheiro e fiquei olhando o meu próprio reflexo. Tentei encontrar em mim a expressão que meu pai usava quando queria intimidar. Não encontrei. Eu não me via nele. E ainda assim, era dele que eu vinha. Esse pensamento me corroeu. A herança dele não era apenas o sangue, era o silêncio. O mesmo que estava tentando me invadir agora. No dia seguinte, decidi voltar à casa dos meus pais. Não por coragem, mas por necessidade. Queria ver, com meus próprios olhos, o que o silêncio estava tentando esconder. Quando cheguei, meu pai estava no quintal, limpando a churrasqueira. Fingiu não me ver até eu falar. Precisamos conversar. Ele não respondeu. Continuou mexendo no carvão, o rosto coberto de suor e arrogância. Sobre o quê? Perguntou finalmente. Sobre o que você fez. Ele riu, um riso curto, desdenhoso. Você tá deixando o menino te enrolar. Criança inventa. Eu só dei um tapa de leve. Ele estava respondendo mal. Antigamente isso era educação. Hoje é agressão. Hoje é fraqueza. Ele retrucou, virando-se para mim com aquele olhar duro que me fez tremer tantas vezes quando eu era menina. Só que agora eu não tremi. Você virou soldado para quê? Para aprender a obedecer homem chorando? As palavras saíram dele como ferro quente. Eu não respondi. Mantive o olhar fixo, impassível. Isso o desarmou mais do que qualquer grito. Ele bufou, jogou a escova no chão e saiu andando. Minha mãe apareceu na porta, os olhos marejados. Deixa isso pra lá, filha. Ele não entende mais o mundo, mas ele continua batendo nele. Não é o mundo que precisa entender, mãe. É ele. Ela não respondeu. Só chorou, com as mãos apertadas no avental, como se segurasse um segredo antigo demais para soltar. Voltei para casa sem dizer nada. No caminho, percebi que estava apertando o volante com força demais. A raiva não era o pior, era o reconhecimento. Eu sabia o que o menino estava sentindo porque eu também já tinha sido ensinada a endurecer. Só que agora eu não era mais a criança. Era a mãe. E mães que já foram filhas feridas sabem o exato instante em que a dor muda de dono. Naquela noite, o telefone tocou. Era meu irmão. A voz dele veio fria, ensaiada. Mãe tá chorando o dia todo. O pai não quer te ver. Diz que você o desrespeitou. Desrespeitei quando não deixei ele bater no meu filho? Você tá exagerando. Ele só tava brincando. Disse que o menino tropeçou. O hematoma fala outra língua. Você sempre foi dramática. Ele respondeu e desligou. Fiquei olhando o telefone por alguns minutos. O som do clique ainda ecoava. E de repente me dei conta de que eles todos estavam jogando o mesmo jogo, o jogo do silêncio. Eu só precisava decidir se continuava nele ou se virava à mesa. Antes de dormir, fui até o quarto do meu filho. Ele dormia encolhido, o rosto virado para o travesseiro. A marca ainda estava lá, meio amarelada agora, como cicatriz de algo que ainda pulsava. Sentei na beira da cama e fiquei observando o peito dele subir e descer devagar. Lembrei de uma frase que meu instrutor me disse no treinamento, anos atrás. Um bom soldado não age no calor da emoção. Age quando o inimigo acha que ele desistiu. Naquela hora, percebi que era isso o que eu ia fazer. Esperar, observar, deixar que eles acreditassem que eu havia deixado pra lá. Mas eu não tinha, nem deixaria. No dia seguinte, voltei à rotina normal. Levei o menino à escola, cumprimentei os vizinhos, até postei uma foto do café da manhã para que o mundo acreditasse que estava tudo bem. Mas dentro de mim, o silêncio tinha virado estratégia. E enquanto o resto da família fingia que nada acontecera, eu comecei a planejar, porque no fim das contas, o que o meu pai não sabia, o que ninguém sabia, é que o silêncio, quando bem usado, é a arma mais letal que existe. Naquela semana, o silêncio entre eu e meu pai se transformou em algo mais denso do que qualquer confronto. Era o tipo de silêncio que tem forma, que se espalha pelos cantos da casa mesmo quando você não está lá. Eu não liguei,
Não respondi às mensagens da minha mãe. Não participei das tentativas de acertar as coisas que vinham pelos grupos de família. Eu apenas continuei a rotina, cumprindo cada passo com a precisão que o treinamento militar me ensinou. Mas no fundo, algo dentro de mim estava se movendo. Uma lembrança antiga, um eco de outra infância, a minha. E foi assim que os flashbacks começaram, sem aviso, surgindo no meio do trânsito, no som de uma porta batendo, no tom de voz do meu filho pedindo desculpas por algo que nem era culpa dele. Eu devia ter uns 8 anos quando ouvi meu pai dizer pela primeira vez que emoção é fraqueza. Ele dizia isso em frente ao espelho, ajustando o uniforme, com aquela postura que parecia uma armadura. Eu ficava observando escondida da porta, fascinada por aquela figura que todos respeitavam. Quando ele saía, minha mãe mudava o rosto. O ar da casa mudava também. O medo era silencioso, disciplinado. Era um tipo de medo que não gritava, mas se espalhava pelos gestos. O modo como ela recolhia os pratos rápido demais, como se cada som pudesse provocar algo. Eu aprendi cedo que as paredes têm ouvidos e que as lágrimas são inúteis quando o agressor acha que está educando. Ele nunca me bateu da mesma forma que agora eu sabia que havia batido no meu filho. Comigo, o castigo era outro. Era a humilhação travestida de ensinamento. Eu lembro de uma noite de inverno em que tirei uma nota baixa em matemática. Ele me fez ficar em pé na sala com o caderno aberto na mão enquanto repetia alto: fracasso é escolha. Escolher ser mole é a primeira derrota. Eu tremia e ele sorria com orgulho de estar formando caráter. Quando eu chorei, ele mandou parar. Chorar é luxo de quem nunca passou fome, disse. Depois apagou a luz e me deixou ali, no escuro. Eu aprendi a respirar em silêncio, com medo de fazer barulho e parecer fraca. Anos depois, quando entrei para as Forças Armadas, ele chorou pela primeira vez. Não de afeto, mas de satisfação. Disse que agora sim eu era gente de verdade. Naquele dia, eu quis acreditar que finalmente o tinha agradado. Eu ainda não entendia que o orgulho dele não vinha do meu esforço, mas da semelhança. Eu tinha me tornado mais uma soldada dentro do exército particular dele, um espelho da dureza que ele venerava. Foi preciso muito tempo para eu entender que aquilo não era admiração, era domínio. Durante o treinamento, lembro de como os gritos dos instrutores não me abalavam. Eu já estava acostumada com vozes mais duras em casa. Eu era boa em seguir ordens, em não demonstrar dor, em não reagir. Eu era tudo o que ele queria que eu fosse. O problema é que ser exatamente o que ele queria me transformou em algo que eu não reconhecia mais. Eu aprendi a suprimir o choro, o riso, a fome e até a saudade, mas nunca aprendi a lidar com o medo, apenas a escondê-lo. E esse medo reapareceu anos depois, no rosto do meu filho, como se tivesse atravessado gerações em silêncio. Depois do jantar de Natal, comecei a revisitar lembranças que eu achava que tinha enterrado. Lembrei da primeira vez que questionei meu pai. Eu tinha 15 anos e queria entrar para o programa de liderança feminina do colégio militar. Ele riu na minha cara. Mulher dando ordem em homem? Só na sua cabeça. Eu entrei mesmo assim, escondida. Ele descobriu e passou uma semana sem falar comigo. No 8º dia, me chamou para o quintal, acendeu um cigarro e disse: "Você acha que venceu, mas isso é só desafio adolescente. No mundo real, quem manda é quem aguenta calado." E foi assim que ele resumiu a vida inteira. Quem fala, apanha. Quem cala, sobrevive. Eu calei. Minha mãe nunca interferiu. Era uma mulher de poucas palavras, treinada na arte da submissão silenciosa. Quando eu voltava das missões, via nela o mesmo olhar de antes, o mesmo gesto de passar pano nas feridas dos outros, sem nunca cuidar das próprias. A diferença é que agora eu entendia o que estava por trás daquele olhar. Culpa. Ela sabia. Sempre soube. E quando eu percebi que ela também sabia o que o pai tinha feito com o neto, senti o peso da herança invisível que passava de mãe para filha. A lealdade ao opressor disfarçada de manter a paz. Durante anos, achei que me tornei militar para honrar a rigidez que ele pregava. Hoje vejo que, no fundo, foi para me proteger dela. Dentro da farda, ninguém encosta em você sem permissão. Dentro da hierarquia, o medo tem nome e protocolo. Em casa, o medo era difuso, emocional, íntimo. Não se podia denunciar um pai. Não se podia duvidar de um herói da pátria. E ele era isso. Um ex-sargento condecorado, conhecido no bairro como homem de honra. Os vizinhos o admiravam. Os colegas o reverenciavam.
Só quem cresceu com ele sabia que por trás das medalhas havia uma guerra travada dentro de cada parede. Lembro do dia em que decidi sair de casa. Eu tinha 19 anos e uma carta de convocação na mão. Ele me olhou com desdém. Vai fugir da família para se esconder atrás de uniforme? Eu respondi. Pelo menos lá, se alguém me der uma ordem, vai ter que assinar por ela. Ele riu, mas não disse mais nada. Foi a primeira vez que o vi perder o controle sem levantar a voz. Quando fechei a porta atrás de mim, senti que não estava apenas deixando uma casa. Estava rompendo um ciclo, mesmo sem saber o quanto ele ainda me seguiria. Agora, tantos anos depois, eu via o mesmo homem sentado à mesa, repetindo as mesmas frases, usando a mesma justificativa para a violência. Ensinar a ser forte. Mas o que ele nunca entendeu é que força não nasce do medo. Força é o que sobra quando o medo tenta te quebrar e você escolhe continuar em pé. Meu filho não precisava ser moldado a golpes. Ele precisava ser protegido. E talvez no fundo era isso que mais irritava meu pai. O fato de eu ter aprendido a proteger em vez de punir. Enquanto essas lembranças vinham, eu percebi o quanto ele ainda morava dentro de mim. Nas minhas respostas automáticas, na forma como eu fechava a mão ao sentir raiva, no jeito como eu observava antes de agir. Parte de mim era ele, e isso me assustava. A mesma mulher que passou anos servindo o país agora precisava lutar para não repetir dentro de casa o que aprendeu fora dela, que o controle é uma forma de amor. Mas não é. Controle é medo com uniforme. Numa dessas noites, acordei suando. Tinha sonhado com ele gritando meu nome, como fazia quando eu era adolescente. Acordei com o coração acelerado, o corpo pronto para reagir a uma ameaça que não existia mais. Fui até o quarto do meu filho e o encontrei dormindo tranquilo, o rosto finalmente sem marcas novas. Sentei ao lado da cama e fiquei olhando até o amanhecer, tentando me convencer de que o passado não tinha mais poder ali. Mas eu sabia que tinha. A violência não acaba quando para de doer. Ela continua viva, como uma ordem que o corpo nunca cancela. Na manhã seguinte, decidi algo sem dizer em voz alta. Eu ia encarar o passado de frente, e dessa vez, sem medo. Não para confrontar apenas o homem que ele era, mas para impedir que o menino que eu criei herdasse o mesmo silêncio que eu herdei. Porque o silêncio, eu percebi, é hereditário. E enquanto eu não quebrasse o meu, o dele nunca seria verdadeiramente livre. Quando saí para o trabalho, o sol já batia forte na fachada do prédio. Coloquei o boné, ajeitei o uniforme e olhei meu reflexo no vidro do carro. O rosto que me olhou de volta tinha traços dele, sim, mas também algo que ele nunca teve, a capacidade de mudar. E talvez fosse isso que me dava força, porque eu sabia que, se o passado dele me moldou, o futuro do meu filho dependia de eu desfazer essa forma. E eu estava pronta para começar. Agora que o passado voltava a respirar dentro de mim, percebi que o jantar de Natal não foi o início da história. Foi apenas o ponto em que a verdade se cansou de ser discreta. Tudo o que veio antes estava ali o tempo todo, escondido em gestos pequenos, em frases que eu ouvi, mas não quis decifrar. O corpo da criança sempre fala antes da boca, e o do meu filho vinha falando há meses. Eu só estava surda. A primeira lembrança que voltou foi de uma tarde comum, há uns 3 meses antes do Natal. Eu tinha voltado mais cedo do quartel, um desses raros dias em que o serviço libera antes das 17 horas. Entrei em casa e encontrei o caderno de desenhos dele aberto sobre a mesa. Ele sempre gostou de desenhar. Herança minha, talvez, já que a escrita sempre foi meu refúgio. Mas aquele desenho não parecia feito por uma criança tranquila. Eram traços duros, linhas grossas de lápis preto e vermelho, uma figura grande de braços erguidos e um boneco menor encolhido num canto. Quando perguntei o que era, ele respondeu rápido demais. É o Hulk. Mas o Hulk não usava cinto nem relógio militar. E a figura do canto tinha o cabelo igual ao dele. Guardei o desenho numa gaveta. Achei que era só uma fase. Hoje eu sei que aquele papel era um grito. Depois vieram as desculpas. Hematomas pequenos, arranhões, machucados de brincar. Ele sempre tinha uma explicação convincente. Dessas que as crianças inventam para não preocupar. Uma vez disse que caiu da bicicleta na garagem do avô. Outra, que escorregou tentando subir numa árvore. Eu acreditava. Não porque fosse ingênua, mas porque precisava acreditar. Eu tinha aprendido desde menina que duvidar dos homens da família era traição. E por mais que eu me orgulhasse da mulher que havia me tornado, ainda havia uma parte de mim presa àquela lealdade doentia. Uma parte que confundia respeito com submissão. Comecei a lembrar também das visitas. Sempre que eu tinha turno no quartel,
Minha mãe pedia para levar o menino para passar o dia com o avô. Ela dizia que ele gostava, que se divertia. Eu nunca percebi o contrário porque, quando ele voltava, vinha quieto, exausto, e eu interpretava aquilo como cansaço. Às vezes dormia no carro antes mesmo de chegarmos em casa. Agora entendo. Não era sono. Era alívio. Lembro de uma ocasião específica, no feriado de finados. Eu tinha recebido um chamado de última hora e precisei deixá-lo com eles. Cheguei tarde para buscá-lo, e quando bati à porta, ouvi o som de televisão alta demais. Um disfarce. Ele apareceu com o rosto meio vermelho, os olhos marejados. Disse que estava com sono. Eu perguntei se estava tudo bem, e meu pai respondeu por ele. Tá sim, só choramingou porque quis ir para casa cedo. Ri sem graça. Levei o menino comigo e deixei por isso mesmo. No carro, ele ficou mudo o caminho inteiro. Só no final, já quase dormindo, murmurou algo que agora me corta por dentro. Quando o vovô briga, parece que o chão treme. Na hora, achei uma metáfora infantil. Hoje vejo que era literal. Na escola, as professoras começaram a comentar mudanças. Ele anda distraído, disseram. Mais calado do que o normal. Achei que era fase de crescimento. As crianças mudam de humor. Eu dizia a mim mesma. Elas não tinham ideia da rotina da mãe, do quanto eu tentava equilibrar farda e maternidade, quartel e casa, disciplina e afeto. Eu achava que dava conta. Mas quando as feridas são silenciosas, você só percebe quando o sangue já secou. Teve também o episódio do aniversário dele. 7 anos. Eu tinha organizado tudo no quartel. Uma festinha simples, colegas de turma, bolo de brigadeiro. Meu pai apareceu sem ser convidado. Chegou com aquele andar que fazia todos se calarem. Trouxe um presente embrulhado em papel pardo. Uma bola de couro. Entregou com orgulho e disse: agora sim vai aprender o que é ser homem. Meu filho agradeceu, mas não sorriu. Pouco depois, quando todos estavam distraídos, ele foi até o lixo e rasgou o pacote. Dentro da bola havia um bilhete. Homens não choram. Ele me contou isso só semanas depois, e mesmo assim em voz baixa, como quem teme ser ouvido. Guardei o bilhete até hoje. Ele está junto do desenho, na mesma gaveta. Lembro também das noites. Ele tinha pesadelos, mas nunca gritava. Acordava suando, vinha até meu quarto e ficava parado na porta, esperando eu perceber. Quando o chamava para deitar comigo, o corpo dele ficava rígido, alerta, como se ainda estivesse em combate com algo invisível. Certa noite perguntei: o que te assusta tanto? Ele respondeu: a voz dele. De quem? Do vovô. Perguntei por quê, e ele apenas disse: porque ele fala igual você quando fica brava. Aquilo me destruiu, porque era verdade. Minha voz tinha herdado o mesmo tom. Eu era o eco dele, mesmo sem querer. Depois do jantar, comecei a recolher todas essas lembranças como quem monta um quebra-cabeça tardio. Cada peça se encaixava em silêncio. As faltas, os olhares desviados, as desculpas inventadas. Até o cachorro começou a reagir diferente. Sempre que o carro dos meus pais parava na garagem, o animal rosnava baixo, o pelo do dorso arrepiado. Eu achava que era instinto de proteção. Talvez fosse. Mas agora, entendo que ele também sentia o que eu fingia não ver. A ameaça que vinha disfarçada de família. Uma vez, durante uma formatura militar, meu pai apareceu na plateia. Eu estava recebendo uma medalha por mérito de conduta exemplar. Depois da cerimônia, ele me abraçou e sussurrou no ouvido: viu? A dureza valeu a pena. Eu sorri por reflexo, mas dentro de mim, algo rachou. Hoje percebo que aquele orgulho dele não era sobre mim, era sobre ele mesmo. Ele se via em mim, e talvez acreditasse que, se eu tivesse sobrevivido à maneira dele de amar, o neto também sobreviveria. Mas meu filho não era soldado, era uma criança, e eu não ia deixá-lo aprender o que eu aprendi, a confundir amor com medo. O último sinal veio poucos dias antes do Natal. Um domingo comum, o telefone tocou. Era meu pai. Disse que o neto tinha respondido mal e que precisava lembrar a ele quem manda. Eu ri de nervoso e disse: pai, é só uma criança. Ele não precisa de lembrança. Precisa de orientação. Ele respondeu: criança precisa de limite. O problema da tua geração é achar que conversa resolve. A ligação terminou com uma frase que agora soa como profecia. Você amoleceu e ele vai pagar o preço. Quando desliguei, fiquei parada olhando o celular por minutos. O instinto militar me dizia para agir, para intervir. O instinto de filha me mandava ignorar. Fiquei no meio,
E o meio é o lugar onde os erros crescem. Eu nunca mais deixei meu filho ir lá sozinho, mas também nunca perguntei o suficiente sobre o que já havia acontecido. É assim que o ciclo se mantém vivo, entre o medo de enfrentar e a vontade de acreditar. Agora, olhando para trás, percebo que tudo estava na minha frente o tempo inteiro. As marcas, os silêncios, as frases, os olhos baixos. Eu apenas não quis juntar os pontos. Porque juntar os pontos significava encarar o homem que me criou e admitir que ele nunca deixou de ser o mesmo, só trocou de vítima. O menino que eu devia proteger estava pagando o preço da minha hesitação. E essa consciência é a pior de todas. Porque quando você serve o país, aprende que falhar na missão custa caro, mas falhar como mãe custa tudo. Naquela noite, depois de revisitar cada lembrança, peguei o caderno de desenhos, o bilhete dentro da bola e uma foto antiga. Eu e meu pai em frente ao quartel, ele sorrindo. Eu com a farda recém-passada. Coloquei tudo sobre a mesa. Fiquei olhando por horas, até entender que a linha que ligava todos aqueles momentos era uma só: o silêncio. O meu, o da minha mãe, o do meu filho. 3 gerações caladas diante da mesma violência, cada uma acreditando que não era tão grave assim, mas era. Sempre foi. E agora eu tinha provas, lembranças e um propósito. Eu só não tinha ainda a confissão dele, mas isso viria. E quando viesse, eu sabia. A farda que ele tanto venerava seria a mesma que eu usaria para destruí-lo. A casa dos meus pais sempre teve o mesmo cheiro. Álcool de limpeza misturado com café requentado e o perfume barato que minha mãe usava desde que me entendo por gente. Voltar lá depois de tudo que eu já sabia parecia um exercício de contenção. Eu estacionei o carro, respirei fundo e repeti mentalmente o que aprendi nos treinamentos de campo. Observe, não reaja. O jantar tinha sido marcado por minha mãe, sob o pretexto de reaproximar a família. Eu sabia que era uma armadilha emocional. Ainda assim aceitei. Não por ingenuidade, mas porque às vezes o inimigo precisa acreditar que você voltou desarmada. Quando entrei, o cenário era o mesmo de sempre. A mesa posta, os talheres alinhados com precisão militar, o som do rádio no volume baixo, as cortinas semi-abertas. Meu pai estava na ponta, como um general no próprio quartel. Minha mãe sorria nervosa, mexendo a panela, tentando preencher com palavras o vazio que pairava entre nós. Fiz seu prato preferido, ela disse, como se comida fosse remédio para a ferida. Eu apenas respondi que estava com fome, mas não muita. Sentei. O ar estava pesado, quase sólido. Meu filho ficou do meu lado, quieto, empurrando o arroz no prato. O rosto dele ainda trazia uma mancha amarelada, o resto do hematoma que já começava a sumir. Meu pai fingiu não ver. Ou talvez tenha visto e decidido ignorar, como quem apaga rastros do próprio crime. Eu o observei por longos minutos. O jeito como segurava o garfo, como erguia o queixo para falar, como evitava olhar para o menino. Aquilo tudo era familiar demais. Eu o conhecia como se tivesse estudado cada movimento, e de certa forma, tinha. Cresci aprendendo o que cada tique significava, o que vinha depois de cada silêncio. Ele ficou bem, não foi? Ele disse de repente, rompendo o som das facas. A frase veio leve, quase casual, mas eu senti o veneno. Essas crianças de hoje se recuperam rápido. Na minha época, um arranhão desses nem merecia comentário. Na sua época, pai, muita coisa era diferente. Respondi sem tirar os olhos do prato. Para melhor, ele retrucou. Nem sempre. A tensão subiu como fumaça. Minha mãe tentou rir, mudar de assunto, falar sobre o tempo, sobre os vizinhos, mas ninguém ouviu. Meu filho continuava em silêncio. Ele estava ali, mas parecia distante, como se tivesse se desconectado da mesa. Eu toquei a mão dele de leve, e ele me olhou com uma mistura de confiança e medo. Era o olhar de quem implora para você não errar o tom. Eu entendi. Meu pai limpou a boca com o guardanapo e encostou o cotovelo na mesa. Você anda muito sensível desde que virou mãe. Tá esquecendo de onde veio. Eu lembro bem de onde vim, respondi. Justamente por isso tento fazer diferente. Diferente não é melhor. Mãe que passa a mão em criança cria covarde. E pai que bate em criança cria o quê? Ele travou. Por um segundo, apenas respirou. Pesado. O olhar endureceu. Você tá me chamando de quê? De alguém que ultrapassou todos os limites. Minha mãe soltou um, pelo amor de Deus, abafado. Tentou se levantar, mas eu fiz um gesto com a mão. Calma, mãe. Não era um confronto físico. Era cirúrgico. Eu não admito que entre aqui e fale comigo desse jeito, ele disse, já com a voz mais alta.
Você devia ter vergonha de falar assim com seu pai, depois de tudo que eu fiz por você. E eu devia ter vergonha de ter demorado tanto para perceber que o que o senhor chama de amor, o mundo chama de medo. A frase ficou suspensa no ar. Ele me olhou como se eu tivesse atirado nele. A mão dele tremia levemente sobre a mesa. Eu percebi. Não era raiva pura. Era nervosismo. Ele sabia que eu tinha algo mais. Você acha mesmo que pode me dar lição de moral? Ele perguntou, rindo de nervoso. Eu te fiz quem você é. Se não fosse por mim, você não aguentava 2 dias naquele quartel. É verdade. O Senhor me ensinou a suportar dor, a calar para sobreviver. Só que agora eu ensino pessoas a proteger os outros. E isso inclui proteger meu filho do próprio avô. O som da frase parecia maior do que minha voz. Ele empurrou a cadeira para trás. O barulho ecoou pela sala. Você perdeu o juízo. Não, pai. Eu finalmente recuperei. Minha mãe começou a chorar, pedindo para parar. Mas eu não estava gritando. Eu não estava descontrolada. Eu estava em paz. O tipo de paz que vem quando a verdade deixa de doer e passa a ser só constatação. Você está destruindo a família com essas acusações, ele disse. A família o senhor começou a destruir no dia em que achou que podia ensinar coragem batendo num menino. O rosto dele endureceu de novo. E então ele fez o que sempre fez quando se sentia acuado. Começou a rir. Um riso curto, debochado, que servia para esconder o medo. Isso é coisa da sua cabeça. Você sempre foi imaginativa. Então explique por que o senhor congelou quando ele falou aquela frase no Natal. O riso cessou. Ele ficou mudo. O olhar dele vagou pela mesa, desviando dos meus olhos, depois pousou na criança. Ele é um menino, não sabe o que fala. Mas o senhor sabe, e o que ele falou, o senhor entendeu. Eu vi. Por um instante, o silêncio se tornou absoluto. Era o mesmo silêncio que eu lembrava da minha infância. O silêncio que precedia o som da fivela do cinto. Mas dessa vez, eu não era mais a criança. Era a mulher que o encarava sem piscar. Você tá querendo o quê, hein? Que eu peça desculpa? Que me humilhe para satisfazer esse seu ego de fardada? Não, pai. Quero que admita. Pelo menos uma vez, sem disfarces, sem lições de moral, sem frases prontas. Só admita o que fez. Ele se levantou devagar, ajeitou o cinto, respirou fundo e disse quase num sussurro: Você não sabe nada sobre ser pai. E o senhor nunca soube nada sobre ser humano. A mão dele tremeu. Ele olhou para mim com aquele misto de ódio e fragilidade que só quem vive de controle sente quando perde o domínio da situação. Por um instante, pensei que ele fosse me atacar. O corpo dele se inclinou para frente, mas parou. Talvez tenha percebido que dessa vez eu não recuaria. O jogo tinha acabado. Meu filho, que até então estava em silêncio, soltou a frase que selou tudo. Eu não quero mais vir aqui. Foi isso. Simples, direto, irrefutável. Uma criança pedindo para ser ouvida. Minha mãe chorou mais alto. Meu pai ficou imóvel. Aquele garoto tinha dito o que nenhum adulto daquela casa teve coragem de dizer em décadas. Eu me levantei, peguei o casaco e disse: Então não vai mais. Você tá proibindo meu neto de me ver? Não, pai. Ele tá se proibindo. E eu só tô respeitando. Saímos. Ninguém tentou impedir. Nem ele. A porta se fechou atrás de mim com o som seco de um ponto final. No carro, o menino ficou calado. Olhava pela janela, o rosto iluminado pelos postes da rua. Depois de alguns minutos, perguntou: Você acha que ele vai ficar bravo? Provavelmente. E se ele vier atrás da gente? Deixa ele vir. Ele não respondeu. Só encostou a cabeça no vidro e suspirou. Eu olhei para frente, o volante firme nas mãos. Por dentro, sentia algo novo. Não era ódio, nem vingança. Era foco. Eu sabia que aquele jantar não tinha resolvido nada. Tinha apenas exposto o campo de batalha. Ele ainda tinha aliados, ainda tinha a fachada de herói, ainda tinha o poder do discurso. Mas eu tinha algo que ele nunca teve: disciplina e provas. E a partir dali, o silêncio deixaria de ser refúgio. Seria arma, porque quem viveu sob a tirania do medo aprende que vingança não é grito, é método. A estrada estava quase deserta. Os faróis cortavam o escuro como lâminas, e o som do motor era o único ruído entre nós. O jantar tinha acabado há menos de 20 minutos, mas parecia uma lembrança de outra vida. Eu dirigia devagar, as mãos firmes no volante, o olhar fixo à frente. Ele estava ao meu lado, pequeno demais no banco, o corpo encurvado, o cinto apertado demais no ombro. Tinha 7 anos, mas naquele instante parecia ter vivido o dobro. O silêncio dele era o mesmo que eu conhecia.
O silêncio que antecede uma confissão que o mundo não está pronto para ouvir. Por alguns quilômetros, não dissemos nada. O rádio estava desligado. O celular também. Eu queria dar a ele espaço, mas o ar do carro parecia encolher. Até que ele falou sem olhar para mim. Mãe, se eu contar, você promete que não volta lá? A pergunta veio como um sussurro. O tipo de voz que só sai de quem espera não ser acreditado. Prometo. Nem para brigar? Nem para brigar. Ele respirou fundo. Olhou pela janela e começou, num tom quase neutro, como se recitasse algo que ensaiou muitas vezes. Naquele dia, o que o vovô disse que eu caí não foi verdade. Eu esperei. Ele continuou mais baixo. Ele ficou bravo porque eu disse que não queria mais ir lá. Eu estava brincando com os soldadinhos que ele me deu e falei que um estava machucado. Aí ele perguntou se eu ia chorar por causa disso. Eu disse que sim, porque ele era o pequeno. Ele riu e falou que homem não chora por ferida. Eu falei que chora sim, que você me contou que até os soldados choram. Ele ficou diferente. Disse que eu estava ficando mole, igual você. A frase atravessou o ar. Eu senti as mãos ficarem frias. E depois, ele pegou meu braço e apertou. Disse que eu precisava aprender a ser homem, que se eu não aguentasse dor, ia virar covarde. Eu falei que doía, e ele disse que era para eu parar de frescura. Aí, me empurrou. Eu bati o rosto na mesa. O mundo inteiro pareceu parar. Eu ainda ouvia o motor, mas não processava o som. Ele te empurrou? Empurrou, mas não foi muito forte. Acho que não quis machucar de verdade. Só queria que eu parasse de chorar. Essa tentativa de justificar o agressor, eu já conhecia. Era o mesmo raciocínio que me salvou quando criança, e agora voltava pela voz do meu filho. E o que ele disse depois? Que se eu contasse, ninguém ia acreditar. Que ele era herói. Que você era ingrata. Que se eu parecesse com você, ia acabar sozinho. Meu peito travou. Aquela era a linguagem exata do meu pai. E o que aconteceu no Natal? Perguntei. Ele hesitou. Ele me chamou no corredor antes da ceia. Disse para eu pedir desculpa na frente de todo mundo por ter mentido sobre o machucado. Eu falei que não menti. Ele sorriu e apertou meu ombro. Doeu. Aí ele disse que se eu repetisse aquilo de novo, ia me ensinar o que é respeito. E foi por isso que você disse aquilo na mesa? Ele assentiu, o olhar fixo no vidro. Eu só falei que não queria mais apanhar de homem grande. O silêncio que veio depois foi o mais pesado da minha vida. Não o de antes do confronto, nem o do medo. Era o silêncio do reconhecimento. Eu vi ali a herança viva do que passei. A repetição exata do ciclo que jurei quebrar, e falhei. Meu pai usou o mesmo discurso, as mesmas palavras, a mesma lógica, agora com outra geração. E o que me doía não era só o que ele fez. Era o que eu deixei acontecer. Eu respirei fundo. Tentei manter a voz estável, mas ela saiu trêmula. Ele te bateu mais de uma vez? Não sempre. Só quando eu respondia. Ele dizia que homem tem que aguentar calado. E a vovó? Ficava quieta. Uma vez chorou. Ele falou pra ela que estava criando fraco. Ela parou de chorar. Era isso. O mesmo padrão. O mesmo teatro. Eu podia recitar cada fala porque cresci ouvindo as versões adultas das mesmas frases. Homem não chora. Respeito se ensina com mão firme. Tudo o que eu faço é pro seu bem. Só que agora o cenário tinha mudado. E eu não era mais a filha. Eu era a mãe. O carro seguia em linha reta, mas minha cabeça girava. Pensei em ligar pra polícia, pra alguém, pra qualquer coisa que interrompesse aquele ciclo. Mas não era hora de agir no calor. Eu sabia. O inimigo precisa se sentir seguro antes de ser exposto. E meu pai ainda se achava intocável. Filho, o que você quer que a mamãe faça? Ele demorou a responder. Nada. Como assim nada? Se a gente fizer alguma coisa, ele vai ficar bravo. E quando ele fica bravo, ninguém ganha. Essa frase me partiu de um jeito que nenhuma batalha jamais conseguiu. Porque ela mostrava o que o medo faz com uma criança. Ensina a aceitar o inimigo como invencível. Ensina que paz é silêncio. E era isso que ele vinha praticando. Paz em troca de obediência. Silêncio em troca de segurança. Eu parei o carro no acostamento. O som do motor ainda vibrava, mas dentro de mim tudo ficou mudo. Desliguei as luzes, tirei o cinto e virei para ele. Filho, olha para mim. Ele hesitou, depois levantou o olhar. Você nunca mais vai voltar lá. Entendeu? Ele balançou a cabeça, confuso. Mas e a vovó? Ela que decida o que quer fazer. Você não vai. Mas e se ele vier atrás da gente? Ele não vai. E se vier, não vai encontrar a mesma pessoa que ele pensa que conhece. Ele me observou por alguns segundos.
Depois encostou no banco e fechou os olhos. Eu liguei o carro de novo. A estrada parecia mais longa, mas dentro de mim, a indecisão tinha acabado. Agora eu tinha algo que ele não podia negar: o testemunho. E vindo de uma criança, ele valia mais do que qualquer argumento. Naquela noite, depois que cheguei em casa, coloquei meu filho para dormir. Ele apagou rápido, o corpo tenso aos poucos relaxando. Eu fiquei na sala, com as luzes apagadas, ouvindo o som do vento nas janelas. Peguei o celular, abri o gravador e comecei a falar, registrando cada detalhe do que ele contou. Treinei isso durante anos. Coletar, organizar, registrar. Mas nunca imaginei que um dia seria sobre meu próprio pai. Quando terminei, fiquei olhando a tela escura do celular. Eu não chorava. Tinha passado do ponto da dor. Era algo mais frio, mais profundo. Uma clareza quase clínica. A mesma que vem quando você percebe que o inimigo está dentro do perímetro e que a missão agora é pessoal. No dia seguinte, liguei para a escola, pedindo os relatórios de comportamento e presença dos últimos meses. Solicitei cópia das comunicações com meus pais, registro de entradas e saídas. Tudo protocolado. Depois agendei consulta médica para documentar o hematoma. Cada passo era calculado. Cada ação, milimetricamente planejada. Eu não ia agir por impulso. Ia agir por estratégia. Enquanto fazia isso, me veio uma lembrança antiga, de mim mesma, com uns 8 anos, escondida atrás da porta, segurando uma boneca com o braço quebrado. Ele dizia que eu chorava demais, que a boneca ia apanhar no meu lugar para eu aprender. Eu nunca contei para ninguém. Só agora percebi que aquele medo ainda morava em mim. Mas naquele instante, ao registrar o depoimento do meu filho, eu entendi que o ciclo podia acabar ali, se eu tivesse coragem de ir até o fim. Peguei o celular novamente, salvei o áudio e nomeei o arquivo como Relato 1. Depois criei uma pasta chamada Prova. Fechei o notebook, bebi um copo d'água e olhei para a janela. A rua estava calma, mas eu sabia que a calmaria é sempre o último estágio antes da tempestade. Naquela noite, sonhei com meu pai de novo. Ele estava em pé na sala da minha infância, o rosto coberto por sombras, dizendo: "Você não vai ter coragem." Eu acordei antes de responder. Mas de alguma forma, ele já sabia que estava errado. Porque eu teria. E quando eu agisse, não haveria volta. Durante anos, aprendi que o silêncio é a melhor cobertura. Em campo, quem fala demais morre cedo. E eu me mantive viva em lugares onde o erro de um segundo custava vidas. Mas nunca imaginei que aplicaria o mesmo protocolo dentro da minha própria família. Naquela semana, transformei minha rotina em uma operação não declarada. Nenhum passo em falso, nenhum gesto fora de lugar. O inimigo ainda achava que eu estava quieta, e isso me dava tempo. Comecei pela escola. Liguei para a coordenadora. Usei o tom calmo e profissional de sempre. Quero revisar os relatórios de comportamento e presença do meu filho, só por controle. Ela achou natural. Quando recebi os documentos, a frieza dos números confirmou o que meu instinto já sabia. Ele tinha faltado mais dias do que eu lembrava. Alguns marcados como ausência justificada pelos avós. Fiz uma planilha. Marquei as datas. E o padrão surgiu. Cada falta coincidindo com um fim de semana passado na casa deles. Depois fui até o hospital militar, onde ainda tinha contato com uma enfermeira antiga. Pedi um exame simples, de rotina, alegando que o menino tinha sofrido uma pequena queda. Ela não perguntou muito. Pedi que registrasse o hematoma como lesão facial de causa indefinida. Era importante que o termo indefinida estivesse lá. Dava margem para a investigação posterior. Quando o relatório ficou pronto, pedi 2 cópias. Uma guardei. A outra, anexei a um envelope com a data do jantar de Natal e o nome do médico responsável. Tudo catalogado. Tudo numerado. Eu tinha aprendido com os anos que a verdade, para ter força, precisa vir acompanhada de provas e paciência. Em casa, comecei a revisar mensagens antigas. Voltei meses nas conversas de família. Encontrei uma foto enviada pela minha mãe, meu filho no quintal, segurando um galho como se fosse espada. No canto da imagem, o rosto dele parecia levemente inchado. O texto da legenda era inocente. O vovô ensinando a ser forte. Aquilo me travou. Salvei a foto, ampliei, analisei. Um hematoma discreto na bochecha, talvez anterior ao olho. O primeiro golpe documentado, e eu não tinha visto. Durante as noites, enquanto o menino dormia,
Eu reunia tudo, cada prova, cada frase, cada lembrança transformada em arquivo. No desktop do meu notebook, criei uma pasta oculta. Nomeei com um código que só eu entenderia. Delta 13. Ninguém suspeitaria. Dentro dela, salvei áudios, fotos, relatórios médicos e uma planilha com datas cruzadas. No topo, um título: Evidências de conduta abusiva. JC, avô paterno. Eu sabia que aquilo parecia impessoal demais para se tratar de um pai, mas era necessário. Distanciamento emocional é o que mantém uma missão viva. Nos dias seguintes, comecei a testar o terreno. Liguei para minha mãe, fingindo uma conversa casual. Ela atendeu com a voz cansada. Seu pai tá bem, disse, antes mesmo de eu perguntar. Anda quieto, mas passa. Eu deixei que falasse, apenas escutando. E foi no meio da conversa que ela disse o que eu esperava. Ele acha que você vai voltar pedindo desculpa. Disse que mãe que inventa história de criança merece aprender o que é respeito. Gravei tudo. Não foi difícil. A voz dela saiu limpa, o som da cozinha ao fundo, pratos batendo, rádio ligado. Provas não são só documentos, são contextos. E eu estava construindo o contexto de um homem que, por décadas, confundiu medo com respeito. A segunda etapa veio dias depois. Visitei discretamente 2 vizinhos dos meus pais, ambos antigos conhecidos meus. Perguntei se haviam ouvido barulhos estranhos nas últimas visitas do meu filho. A primeira vizinha hesitou. Depois disse: naquele sábado antes do Natal, ouvi um grito. Achei que fosse brincadeira, mas ele chorava alto. Seu pai gritou também. Disse para calar a boca. Eu agradeci, sem anotar nada na hora. Não podia parecer interrogatório. Chegando em casa, escrevi tudo com a precisão de um relatório militar. Data, hora, relato, testemunha. Aos poucos, o dossiê tomava forma. Mas o mais perturbador foi o que descobri no quartel. Um tenente antigo, que serviu com meu pai na década de 80, me contou em tom de lembrança descontraída. O sargento sempre foi linha dura. Teve até uma bronca uma vez porque bateu num recruta. Mas na época isso era normal. O garoto até pediu para mudar de companhia. Eu fingi rir, mas por dentro o sangue gelou. Normal. Era essa a palavra que sustentava monstros. Naquela noite, abri um caderno e comecei a escrever não só as provas, mas as sensações. Eu precisava registrar para não enlouquecer. Escrevi sobre como o medo muda de endereço, sobre como a herança da dor é silenciosa. Escrevi também sobre a raiva. Não a raiva de agora, mas a antiga, a que eu sentia quando era criança, e via minha mãe esconder marcas com maquiagem. O caderno virou meu registro paralelo, o arquivo que não ia para nenhuma delegacia, o arquivo da alma. Conforme a investigação avançava, percebi que o comportamento da minha mãe mudava. Começou a me ligar mais, sempre com o mesmo tom conciliador. Ele tá arrependido, dizia. Não faça nada que possa acabar com a nossa paz. Paz. Outra palavra deformada. A paz dela era o silêncio. A minha era a verdade. Certa tarde, quando saí do quartel, vi o carro do meu pai estacionado na esquina da minha rua. Reconheci de longe. O mesmo sedã antigo, o mesmo adesivo desbotado do exército. Fiquei dentro do carro observando por alguns minutos. Ele não saiu, apenas ficou ali, olhando. O tipo de provocação silenciosa que ele adorava. Liguei o motor e passei devagar por ele. Nossos olhos se cruzaram por menos de 1 segundo, mas foi suficiente para entender. Ele sabia que eu estava mexendo. E mais, sabia que eu não tinha medo. Naquela noite, reforcei a fechadura da porta, desliguei o celular e sentei na sala no escuro. O menino dormia, a casa estava quieta, e eu pensei em tudo que ainda viria, em como confrontar não apenas o homem, mas a estrutura que o protegeu por tantos anos. A família, os vizinhos, a reputação. Ninguém acreditaria facilmente. Sargento João Cordeiro, herói de guerra, agrediu o próprio neto. Soava absurdo, mas eu não precisava que acreditassem. Eu precisava de provas incontestáveis. Passei as semanas seguintes agindo em silêncio, como uma sombra. Coletei recibos, registros de chamadas, até o histórico de visitas médicas antigas. Cada documento era um tijolo erguido contra ele, e a cada nova prova, algo dentro de mim ia mudando. Não era mais dor nem ódio, era propósito. Eu deixei de ser filha, deixei de ser militar, deixei de ser vítima. Virei algo que ele nunca conseguiu prever, uma ameaça com rosto calmo. Certa noite, antes de dormir, abri o notebook e olhei para o dossiê completo. O arquivo estava organizado, limpo, datado, numerado.
No topo, um texto curto, quase frio. Assunto: violência doméstica e psicológica, praticada por ex-sargento reformado contra menor de idade. Meu nome vinha logo abaixo. Não era mais a filha denunciando o pai. Era a oficial denunciando um agressor. Mas antes de entregar qualquer coisa, eu precisava de uma última peça. Uma confissão. E para isso, era preciso estratégia. O homem que eu conhecia não confessava sob pressão. Ele confessava quando acreditava estar no controle. Então planejei. O reencontro não seria de improviso. Eu marcaria a hora, local, ambiente neutro. Nada de explosões, nada de acusações. Só eu, ele e a verdade, em silêncio. Fechei o notebook, apaguei as luzes e fiquei um tempo olhando o teto. A respiração do meu filho vinha do quarto ao lado, leve, tranquila. E naquele som, percebi que tudo valia a pena. A missão tinha um objetivo claro: encerrar a guerra antes que ela chegasse à próxima geração. E pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente o que fazer. A data estava marcada. Eu não anotei no calendário. Não contei para ninguém. Não pedi conselhos. Apenas soube que era o momento. Passei a vida toda obedecendo ordens, mas essa decisão não veio de fora. Veio de dentro. No quartel, costumávamos dizer que uma missão começa quando o coração para de perguntar "e se?" E o meu, naquela manhã, estava em silêncio absoluto. Era sábado, o mesmo dia em que ele costumava limpar o quintal e colocar o rádio em volume alto. Eu vesti uma roupa simples, cabelo preso, rosto limpo, sem farda, sem uniforme. Queria que ele me visse como mulher, como mãe, não como soldado. Peguei a pasta de couro com as provas, relatórios, áudios, datas, fotos, o dossiê que construí em silêncio. Cheguei na casa onde cresci pouco depois das 9. O portão estava aberto. O cachorro latiu, reconhecendo o som do motor, e minha mãe apareceu na varanda com um pano de prato nas mãos. Quando me viu, hesitou. "Filha, ele não tá bem hoje. Anda nervoso." Eu apenas respondi: "Melhor. Assim não precisa fingir." Passei por ela sem pedir licença. O corredor tinha o mesmo cheiro de sempre, de café e mofo. O cheiro das lembranças que nunca se vão. Ele estava sentado na sala, lendo o jornal, o corpo ainda ereto, a voz firme, como se o tempo tivesse medo dele. Não levantou os olhos quando entrei. "Veio pedir desculpa?" perguntou, sem emoção. "Não, vim te dar uma chance." Ele ergueu o olhar, finalmente. A sobrancelha arqueada, o sorriso curto. "Chance? De quê?" "De falar a verdade antes que o mundo fale por você." Coloquei a pasta sobre a mesa. Ele olhou para o couro, depois para mim, e riu. "Você anda assistindo muito esses programas de denúncia. Esquece que aqui quem manda sou eu." Mandava. Abri o fecho e espalhei os documentos um a um, em silêncio. Relatórios médicos, fotos, datas, registros escolares. O áudio da minha mãe dizendo que ele não aguenta mais essa tensão. Cada papel pousava na mesa como uma sentença. Ele não falava. O som do relógio de parede parecia mais alto que tudo. Quando terminei, disse apenas: "Tá tudo aí. Não é mais palavra contra palavra." Por um instante, ele manteve o olhar firme. Depois, pegou um dos papéis, leu o cabeçalho e o sorriso sumiu. "Você gravou sua mãe?" perguntou, a voz rouca. "Gravei cada um que tentou esconder o que você fez. Você é doente, ingrata. Sua mãe devia ter te batido mais, e o senhor devia ter aprendido a parar." Ele respirou fundo, os olhos brilhando de raiva. "E o que você quer com isso? Quer me prender? Quer me humilhar? Eu servi esse país. Eu tenho medalhas. Medalhas não anulam covardia." A frase saiu fria, quase calma. Ele se levantou. Por um segundo, vi o mesmo homem que me fazia recuar com um olhar. Mas eu não era mais aquela criança. "Você vai acabar com a própria família para satisfazer o seu ego?" "Não é ego, é justiça." Ele bufou. "Justiça? Contra um velho? Vai ser bonito ver você explicar isso pro seu comandante." Que uma oficial do exército denunciou o próprio pai. Bonito vai ser ver o exército protegendo uma mulher que aprendeu com o pai a nunca se calar. A tensão era um fio esticado. Minha mãe apareceu na porta, pálida. "Por favor, para. Você não precisa fazer isso. Ele tá velho. Não entende mais." "Entende sim, mãe. Entende cada palavra que diz e cada golpe que deu."
Ela chorava, e o choro dela não me comovia mais, me exauria. Era o mesmo pranto que eu ouvia desde menina, o choro que pedia calma enquanto ele gritava: "Filha, por favor, a gente resolve em casa. Foi o que você disse a vida toda, e olha o que o em casa virou." Peguei o celular da bolsa e o coloquei sobre a mesa gravando. "Tá gravando agora também?" Ele zombou. "Sim, porque o senhor só diz a verdade quando acha que ninguém tá ouvindo." Ele riu, um riso curto, mas sem força. "Você vai acabar sozinha, igual todo mundo que acha que é justo. Melhor sozinha do que cúmplice." Por um momento pensei que ele fosse me empurrar. Vi o ombro dele tensionar, o punho semicerrado, o corpo treinado a intimidar. Só que dessa vez, o medo não veio. Eu o encarei, parada, respirando devagar, e vi o instante exato em que ele percebeu que tinha perdido o poder. Foi pequeno, mas inconfundível. Um desvio de olhar, uma hesitação. Era o colapso de uma estrutura que ele acreditava indestrutível. Ele se virou, caminhou até a janela e ficou de costas. "O que você quer de mim?" perguntou quase num sussurro. "Que diga pra ele. Que olhe pra mim e diga o que fez." "Pra quem?" "Pro meu filho. Ele merece ouvir da sua boca." O silêncio que se seguiu foi brutal. "Você é cruel," ele disse sem virar o rosto. "Não. Cruel foi o senhor quando achou que bater num menino de 7 anos era lição de vida." Ele virou devagar, o rosto pesado, a respiração curta. "Eu fiz o que achei certo, e agora vai arcar com o resultado." Aquela frase foi o ponto final que eu precisava. Guardei os papéis, desliguei a gravação e olhei para minha mãe. "Se quiser ficar, fique. Mas saiba que quem protege violência também comete." Ela chorava, as mãos trêmulas no pano de prato. "Você tá matando seu pai. Ele já se matou há muito tempo. Eu só tô terminando o que ele começou." Saí dali sem olhar para trás. O portão bateu com força. O som metálico ecoou pelo quintal. Dentro do carro, respirei fundo. Fechei os olhos e deixei que o peso descesse. Eu não chorava. Tinha esquecido como. Apenas deixei a respiração se ajustar. O corpo inteiro pulsava como se estivesse em marcha. No dia seguinte, protocolei a denúncia. Fria, direta, objetiva. Denunciante. Oficial de carreira. Denunciado. Ex-sargento reformado. Anexei cópias dos relatórios, testemunhos, fotos. Entreguei em mãos, no setor responsável por casos de abuso intrafamiliar. O atendente leu o primeiro parágrafo e me olhou com surpresa. "Tem certeza de que quer seguir com isso? É seu pai. É justamente por isso que tenho." Saí dali com um protocolo nas mãos. O papel pesava pouco, mas significava mais do que qualquer medalha que já recebi. Era o documento que colocava um fim no reinado dele. O ciclo estava oficialmente rompido. A notícia se espalhou na família em questão de horas. Meus irmãos me ligaram, furiosos. "Você enlouqueceu?" perguntou o mais velho. "Quer ver o velho morrer de vergonha? Vergonha ele devia ter sentido quando levantou a mão para um menino. Você tá destruindo a gente." "Não, tô libertando." Minha mãe parou de me atender. Os vizinhos começaram a cochichar. Eu virei a ingrata, a filha traidora, a mulher que denunciou o próprio sangue. Eu esperava por isso. Heróis falsos sempre têm fiéis devotos. Mas o que eu não esperava era a sensação de leveza que veio depois. Pela primeira vez, o medo não morava mais na minha casa. Morava na dele. 2 semanas depois, um oficial de justiça bateu à porta dos meus pais. A intimação foi entregue. O caso seria encaminhado. Minha mãe me ligou naquela noite, a voz cansada. Ele chorou. Disse que nunca mais quer ver seu rosto. "Então estamos de acordo", respondi. E desliguei. No dia seguinte, encontrei meu filho desenhando. O desenho era simples. Uma mulher de uniforme, um menino sorrindo, e ao fundo, um homem pequeno, atrás de uma cerca. "Quem é esse?" perguntei. "Um homem que não manda mais." Guardei o desenho com os outros, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não a paz do silêncio, mas a da justiça feita. Nos dias que se seguiram à denúncia, o silêncio voltou a ocupar tudo, mas não o mesmo silêncio de antes. Agora era um silêncio tenso, carregado de expectativa. Era o tipo de silêncio que vem antes da explosão. Eu sabia que, no fundo, ninguém acreditava que eu levaria aquilo até o fim. Achavam que era um blefe, uma raiva passageira, uma ameaça feita no calor da emoção. Eles ainda não entendiam que emoção é o que me falta. Depois de tudo que vivi, aprendi a agir no frio. O protocolo da denúncia levou menos de 48 horas para chegar ao setor de investigações.
O documento foi encaminhado à Corregedoria Militar, já que o acusado tinha histórico de serviço e ainda mantinha vínculos honorários. Isso significava que, pela primeira vez em décadas, o nome dele seria analisado, questionado, revisto. Quando o telefone tocou na segunda-feira seguinte, e eu ouvi a voz formal da assistente dizendo: "O processo foi oficialmente registrado", percebi o que tinha feito. Toquei na farda dele. E mexer na farda de um homem como meu pai era o mesmo que arrancar sua pele. A notícia correu rápido. Em poucas horas, a versão da história já estava distorcida. Diziam que eu tinha inventado um abuso para me vingar de brigas antigas, que eu queria atenção, que eu odiava o próprio pai. No grupo da família, as mensagens vinham em sequência. "Você enlouqueceu? Como pode fazer isso com um homem doente? Vai destruir a memória do que ele construiu." Ninguém perguntou sobre o neto. Ninguém quis saber o que o menino tinha dito. O problema deles não era o que ele fez. Era o que eu revelei. Minha mãe me ligou no terceiro dia. A voz dela soava rouca, quebrada, como se carregasse o peso de 2 gerações nas costas. "Ele não sai do quarto", disse. "Diz que não vai se defender, que prefere morrer a ser humilhado por você." "Ele disse a mesma coisa sobre mim quando eu tinha 8 anos e chorei", respondi. Só mudou o público. Ela ficou em silêncio. Depois murmurou: "As pessoas estão falando. Você devia pensar melhor." "Pensei a vida toda, mãe. Agora é hora de agir. Você não sabe o que é viver com culpa. Eu vivi 36 anos com ela. Chega." Ela chorou. Pediu para eu retirar a denúncia. Disse que o bairro inteiro já sabia, que os velhos colegas dele estavam ligando. "Ele é respeitado, filha. Todo mundo o admira. Então talvez seja a hora de admirarem menos e ouvirem mais." Desliguei. E percebi algo curioso. Não havia mais culpa em mim. Só cansaço. Um cansaço limpo. O tipo que vem depois de uma missão concluída, mesmo que o terreno ainda esteja cheio de destroços. Naquela semana, recebi um e-mail de um jornalista local. O título era direto: "Ex-sargento investigado por agressão doméstica. Família militar divide opiniões." O repórter dizia que queria ouvir meu lado. Eu não respondi. Aprendi que em guerra, quem fala primeiro entrega a posição. Esperei. 2 dias depois, saiu a matéria sem minha voz, mas com tudo o que eu previa. Fotos dele fardado, depoimentos de vizinhos falando sobre um homem firme mas justo, e o comentário anônimo de alguém da família que dizia: "Ela sempre teve problema com a autoridade." Ler aquilo foi como assistir alguém reescrever minha história. Mas eu não me surpreendi. A verdade sempre incomoda quem vive de fachada. O efeito dominó começou de forma discreta. Primeiro, o clube militar suspendeu as homenagens anuais em nome dele, até esclarecimento dos fatos. Depois, o colégio da região cancelou a palestra que ele dava todo ano sobre disciplina e patriotismo. Em poucos dias, o nome Sargento João Cordeiro deixou de ser pronunciado com reverência. Virou um sussurro. O tipo de nome que se fala baixo, olhando para os lados. Meu pai sempre viveu da reputação. A farda dele era a extensão da pele, o orgulho era o oxigênio. E quando isso começou a ruir, ele desmoronou junto. Soube por terceiros que ele parou de sair de casa. Não atendia ligações. Não ia mais às reuniões de veteranos. Um vizinho contou que o viu queimando papéis no quintal. Talvez fotos, talvez cartas. Era assim que ele reagia, tentando apagar rastros, como se o fogo pudesse reescrever o passado. Mas as consequências não se limitaram a ele. A família inteira implodiu. Meus irmãos dividiram lados. O mais velho me chamou de traidora. Disse que mulher nenhuma devia colocar um pai diante da justiça. O mais novo, mais calado, apenas me mandou uma mensagem curta. Eu lembro. Só isso. Eu não respondi, mas entendi o peso daquelas 2 palavras. Ele lembrava. Talvez tivesse sido vítima também, ou apenas testemunha de algo que nunca soube nomear. Em qualquer caso, ele sabia que o que eu fiz não era vingança, era libertação. Na base, entre meus colegas de farda, o assunto também circulou. Alguns me olhavam com respeito disfarçado, outros com desconfiança. "É complicado quando é família", ouvi um deles dizer, achando que eu não escutava. Ela foi corajosa, mas devia resolver em casa. Em casa. Essa expressão repetia como um eco de gerações. Em casa foi onde tudo aconteceu, e também onde tudo foi escondido. Recebi uma notificação oficial pedindo para comparecer à corregedoria e confirmar detalhes da denúncia. Sentei diante do auditor, uniforme impecável, postura reta. Respondi a cada pergunta com calma. Forneci datas,
documentos, gravações. No final, ele me olhou e disse: Oficial, entendo o peso disso, mas o senhor seu pai é figura pública. Haverá repercussões. Repercussões são diferentes de arrependimentos, senhor. O que eu sinto agora é o que sempre me faltou: paz. Ele assinou o termo e me dispensou. Ao sair da sala, percebi que o corredor inteiro estava quieto. Alguns desviavam o olhar, outros me cumprimentavam com um aceno contido. Eu não precisava de aplausos, só de ar. Enquanto isso, em casa, o comportamento do meu filho mudava. Dormia melhor, comia com apetite, ria de novo. Ele ainda evitava falar do avô, mas já não tremia quando alguém mencionava o nome. Certa noite, ele perguntou: Agora acabou? Eu não soube responder de imediato. Está acabando, disse. Ele sorriu de leve. Então, já é o suficiente. Naquela frase simples, entendi o que estava construindo. Não uma vingança, mas um futuro diferente. O ciclo estava se rompendo, ainda que lentamente. Um mês depois, a audiência preliminar foi marcada. Meu pai apareceu escoltado por um advogado, visivelmente abatido. Quando me viu, desviou o olhar. O uniforme civil que usava parecia uma fantasia. O homem sem farda parecia menor. Ele falou pouco, a voz rouca, repetindo que não lembrava de nada e que as pessoas interpretam mal o jeito antigo. Quando mencionaram o nome do neto, ele ficou mudo. A advogada dele tentou suavizar, dizendo que foi um mal-entendido familiar. Eu apenas entreguei os documentos, sem uma palavra. No final, o juiz disse algo que ecoa até hoje. O passado não é desculpa, sargento. É apenas contexto. E eu entendi. A justiça não devolve o que se perdeu, mas impede que continue. Ao sair da sala, senti o vento bater no rosto. O céu estava limpo, e pela primeira vez em anos, não senti medo. Meu pai ficou parado na calçada, olhando para o chão. Minha mãe ao lado dele, encolhida, segurando o braço dele como se ainda pudesse protegê-lo. Ela me olhou uma vez, e eu vi em seus olhos o que ela nunca disse: alívio e culpa misturados. Naquela noite, ele ligou. Não atendi. A mensagem veio curta. Você venceu. Feliz agora? Respondi. Feliz não. Livre. Ele não escreveu mais. Alguns meses depois, soube que ele havia deixado o clube militar, vendido o carro e vivia recluso. O homem que passava a vida marchando agora mal saía de casa. A queda dele não foi barulhenta, mas foi total. O tipo de punição que dói mais do que cadeia. A perda do respeito que ele acreditava controlar. Em casa, o silêncio mudou de natureza. Agora era sereno. Eu voltava do trabalho e encontrava meu filho brincando, a risada enchendo o apartamento. Às vezes, olhava para ele e me perguntava se um dia entenderia o preço que paguei por aquela tranquilidade. Talvez sim, talvez não. O importante era que ele tivesse a chance de crescer sem medo. Um domingo, abri a gaveta onde guardava o dossiê. Olhei cada página, cada prova. Nenhuma delas me dava prazer. Nenhuma apagava o passado. Mas todas me lembravam de uma verdade simples. A justiça não é vingança, é fronteira. Um limite que eu precisei traçar para que o mal não voltasse a atravessar minha casa. Fechei a pasta e, pela primeira vez, não senti vontade de olhar para trás. Meu pai caiu. E junto com ele, caiu o império do silêncio que sustentou 3 gerações. O tempo é um soldado paciente. Ele não corre, não se apressa, apenas avança. E quando se dá conta, tudo o que antes parecia ruína vira terreno firme de novo. Depois da denúncia, depois da queda, depois das vozes que tentaram me enterrar em culpa, o tempo começou a fazer o que sempre faz com quem não desiste: reorganizar os destroços. Passaram-se meses desde a audiência. Meu pai nunca mais tentou me procurar. Minha mãe, depois de um tempo, começou a mandar mensagens curtas. Como está o menino? Precisa de algo? Posso mandar um bolo? Eu respondia com polidez, sem rancor, mas sem abrir portas. Ainda não era a hora. Eu aprendi que perdão não é convite, é fechamento. Perdoar é selar um envelope e arquivar. E foi isso que fiz. Arquivei o passado como uma pasta encerrada, carimbada com a palavra fim. A rotina foi se reconstruindo em silêncio. O trabalho no quartel continuava exigente, mas agora eu entrava e saía com outro tipo de fardo. Não era mais o peso da obediência, era o da escolha. No início, alguns colegas ainda cochichavam, como se minha coragem fosse um defeito. Mas aos poucos, começaram a entender que não se tratava de escândalo, e sim de integridade.
A sargento que denunciou o pai virou a mulher que quebrou o ciclo, e essa diferença de palavras valeu mais do que qualquer elogio. Meu filho crescia. O rosto dele mudava devagar. Os traços do medo iam se apagando, substituídos por curiosidade. Ele começou a desenhar de novo, mas agora os desenhos eram cheios de cor. Verdes, azuis, laranjas. Os bonecos sorriam. Nenhum tinha ferimentos. Quando perguntei o que estava desenhando, respondeu: um lugar seguro. Eu não perguntei mais nada. Só guardei o papel na mesma gaveta onde antes ficavam as provas. Agora, era onde eu guardava o que restava de beleza. As noites ficaram mais tranquilas. Ele dormia sem pesadelos. Às vezes, eu ficava na porta do quarto, só observando a respiração dele. Regular, leve, livre. Era um som simples, mas que me devolvia o ar. O mesmo som que eu desejava ter ouvido da minha mãe quando era criança. O som de um lar sem gritos. Certo dia, recebi uma ligação inesperada do setor jurídico. O processo havia sido encerrado com uma medida protetiva definitiva. Meu pai não poderia ter contato com o neto nem comigo. O advogado informou que ele havia se mudado para uma cidade pequena no interior, sozinho. A voz dele soava quase compassiva. Parece que desistiu da vida social. Ele só voltou para o lugar onde sempre viveu. Respondi, dentro do próprio silêncio. Fechei a ligação e fiquei olhando pela janela do quartel. O pátio estava cheio de recrutas em formação. A voz do sargento ecoava com autoridade, e por um segundo, senti um frio no peito. Uma lembrança involuntária, mas passou. Aquele eco não me pertencia mais. Eu podia ouvir o som da hierarquia sem confundir com opressão. Aprendi a diferença entre comando e controle. Foi nessa época que decidi mudar de casa. Vendi o apartamento antigo e comprei uma pequena casa em uma cidade litorânea, a poucas horas dali. Queria começar de novo em um lugar onde o passado não tivesse endereço. A primeira manhã ali foi quase simbólica. O som do mar, substituindo o de rádio velho, o cheiro de maresia no lugar do mofo. Enquanto organizava as caixas, encontrei a velha pasta de couro com as provas. Pensei em jogar fora, mas não consegui. Guardei no fundo de um armário, como se ainda precisasse lembrar de onde vim para nunca mais voltar. Meu filho se adaptou rápido. Fez amigos na nova escola. Aprendeu a andar de bicicleta sem medo. Começou a nadar. Certa tarde, enquanto eu o observava brincar na areia, ele olhou para mim e perguntou: Mãe, o vovô ainda existe? A pergunta era inocente, mas direta. Pensei antes de responder. Existe, sim, mas algumas pessoas vivem presas dentro de si mesmas, e quando vivem assim, é como se não existissem mais. Ele ficou em silêncio, pensativo. Depois apenas disse: Ainda bem que a gente saiu. Sim, respondi. A gente saiu. Naquela noite escrevi uma carta. Não para ele, mas para mim mesma. Escrevi sobre tudo o que aconteceu, desde o hematoma no rosto do meu filho, até o último olhar frio do homem que me criou. Mas no final, escrevi algo diferente das outras anotações. Escrevi: Eu venci. Não ele. Não porque ele caiu, mas porque eu levantei. Dobrei a carta, coloquei dentro de um envelope e escondi dentro do caderno de anotações antigas. Um dia, talvez, meu filho leia. O tempo passou devagar. O corpo se acostuma à paz, com o mesmo estranhamento que se acostuma à dor. Às vezes, ainda acordava assustada, como se esperasse ouvir gritos, mas só havia o som do vento e do mar. A ausência do ruído virou um lembrete diário. O mal não mora mais aqui. Meses depois, recebi uma carta manuscrita, com remetente do interior. O nome no envelope era familiar. Abri devagar. Era a letra dele, trêmula, irregular. Apenas 2 linhas. Espero que um dia você entenda. Eu ensinei o que sabia. Se errei, foi tentando te proteger do mundo. Nenhuma assinatura, nenhum pedido de perdão. Só a covardia travestida de justificativa. Queimei a carta no quintal, sem raiva, sem prazer. Só fechei os olhos e observei a fumaça subir. O vento levou o resto. Às vezes, o esquecimento é o único funeral possível. Depois disso, comecei a dar aulas voluntárias de defesa pessoal para mulheres da comunidade local. Esposas, mães, filhas. A maioria vinha tímida, envergonhada, com histórias parecidas. Ele grita, ele controla o dinheiro, ele empurra, mas diz que é sem querer. Eu não dizia que entendia. Só ensinava a postura, a respiração, o olhar. Às vezes, no final das aulas, uma delas chorava, e eu sempre repetia o que aprendi a duras penas. Você não precisa ser forte o tempo todo.
Só precisa ser livre o suficiente para não confundir amor com medo. O projeto cresceu, ganhou apoio da base local, e aos poucos virei referência na cidade. Um repórter quis fazer uma matéria sobre o grupo. Aceitei, com uma condição: nenhuma pergunta sobre minha história. Ele aceitou. O título que saiu na semana seguinte me fez sorrir. De farda a fênix, a militar que transformou dor em força coletiva. Foi nesse dia que percebi. Não precisava mais esconder o passado. Eu apenas não era mais refém dele. A ferida não me definia. Só me lembrava de onde nunca mais voltaria. Numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café, meu filho me perguntou se ele podia usar meu sobrenome no projeto de ciências da escola. Quero colocar Cordeiro, igual o seu. Mas esse é o sobrenome do seu avô, disse. Eu sei, mas o nome não é dele. É meu agora. Sorri. Então usa. Ele pegou o lápis, escreveu devagar, letra por letra, e eu percebi que a herança muda quando a coragem muda de lado. O passado dele não era mais medo, era história. E história, quando contada por quem sobreviveu, deixa de ser prisão e vira mapa. Naquela noite, voltei ao mar. Caminhei sozinha pela areia fria, o vento bagunçando o cabelo. Olhei o horizonte e pensei em tudo. Na menina que aprendeu a obedecer, na mulher que aprendeu a se calar, na mãe que decidiu romper. E percebi que não existe redenção maior do que seguir em frente sem precisar de plateia. Agora o silêncio é meu, não o que sufoca, o que acolhe, o tipo de silêncio que ensina. O menino dorme tranquilo, o homem que o feriu vive isolado. E eu aprendi que a farda protege o corpo, mas a verdade é o que protege a alma. Fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo senti orgulho, não do uniforme, não da denúncia, não da coragem, mas de ter escolhido ser mãe antes de ser filha. E naquela escolha, finalmente, nascemos de novo, ele e eu.